Olá meninos, então estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Nós vamos utilizar mais uma vez o nosso aplicativo GeoGebra para cada vez mais vocês familiarizarem com esse aplicativo e estarem aplicando aí nas atividades de matemática, tá bom? Então nós vamos partir sempre aqui do princípio, né? Nós vamos aqui saindo do navegador, no caso estou no computador, né? Ou notebook, vamos dizer assim. E aí nós vamos né, fazer o acesso. Como que é o acesso? Clica aqui nesse espaço aqui, digito GeoGebra. GeoGebra. Tá bom? Sempre aparece dessa forma aqui, né, no Google, aplicativos matemáticos gratuitos usados por GeoGebra. Nós podemos, clicamos aqui, clicamos nesse primeiro link, saímos aqui, né? Já estou logado, tá bom? Novamente, onde que nós vamos acessar a nossa ferramenta, que no caso estamos trabalhando com geometria, nós clicamos aqui, aparece o menu suspenso e clicamos em geometria. Clicamos em geometria, ele vai para essa aba, tá bom? Então, o que consiste nossa atividade de hoje? Eu vou fazer aqui mais ou menos e vocês vão reproduzir conforme as instruções do arquivo que eu vou anexar junto com a postagem, tá bom? Então, nós vamos usar hoje, nós vamos fazer construções, vamos construir alguns polígonos, tá? E, além de construção desses polígonos, vamos calcular o perímetro e, no caso, a área, tá? Não se assustem, pois vai ser de uma forma até tranquila, tá bom? Então, nós vamos pegar primeiramente aqui, de forma mais prática, vamos utilizar a ferramenta polígono, tá bom? Ela consiste em que você vai digitar alguns pedacinhos aqui, uns pontinhos, né? Pedacinhos, né? Alguns pontos, e vai formar. No nosso caso, eu vou fazer aqui vou começar com um triângulo. Então, eu clico aqui, eu preciso de 3 pontos, tá bom? Quando você clica o terceiro ponto, no caso, o último ponto, você tem que ligá-lo novamente ao primeiro. Então, de novo, se você quer fazer uma figura, um polígono, você vai colocar a quantidade de pontos e a quantidade de lados, e lembrando que o último lado sempre tem que estar ligado ao primeiro, né? O último ponto ligado ao primeiro ponto, tá bom? Que aí fecha o último lado. Fiz, beleza. Fiz a minha primeira figura, que é um triângulo, tá? Não precisa necessariamente ser algum tipo de triângulo, não vou especificar. Então, fiz esse triângulo. Feito esse triângulo, eu vou agora acessar aqui no caso mais, né? Quem tiver no celular também tem essa opção. Clico no mais, vai aparecer mais ferramentas, tá bom? E nós vamos buscar a ferramenta chamada, a princípio, essa aqui, ó, distância e comprimento. Para que ela serve, professor? Ela serve para medir um segmento de reta. Então, eu vou clicar aqui primeiro, um lado, tá bom? Então, vou medir esse lado do A até o B. Cliquei no A, clico no B. Opa, 3,4. Quero medir o C, do B ao C? Então, clico no B e vou até o C. 3,4. E clico do C até o A. 3 no caso, né? Quase conseguimos aí a medida, né, iguais em todos, tá bom? Então, feito isso, com essa ferramenta aqui, você pode clicar em um dos pontos, certo? Tá? Você clica aqui em um dos pontos, você marca um dos pontos, retorna aqui para o mover, certo? Clica no mover e você arrasta. Quando você arrastar agora, depois que você acessou a ferramenta distância, você pode colocar o tamanho que você quiser. E aí você vai colocar o tamanho e vai ver o tamanho. Então, uma das atividades você vai ter que fazer isso. Então, vamos supor aqui, vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer um triângulo onde todos os lados medem 4 lados. 4 centímetros, né? Vamos imaginar assim. Aqui no computador não tem a unidade, tá bom? 4 centímetros. Então, eu venho aqui, vou ajeitando aqui, 4 aqui. E aqui eu vou tentar ajeitar para ficar 4, tá bom? Vamos lá, aqui não tá. Vamos lá, certo? Aqui não ficou 4.
Então aqui depois de muita mexida, por isso que eu dei uma pulada aí, tá? Eu consegui colocar todas as medidas desse triângulo em 4, certo? Então o que eu vou querer que depois que vocês façam isso, tá? Eu vou querer que vocês utilizem, tá bom? A ferramenta texto, tá bom? No caso do celular, vai ter um tutorial anexado junto com a aula, onde eu vou mostrar para vocês onde que coloca texto no celular, tá bom? A gente nas primeiros tutoriais eu não coloquei, né? Tava um pouco mais complicado de encontrar, mas eu encontrei uma fórmula, tá? Um jeitinho lá. Então a gente vai fazer esse jeitinho. Aqui no computador, nós fazemos da seguinte forma: nós vamos em mídia, né? E acessamos esse botão texto. Então, uma das primeiras problemáticas, né, além de construir, é colocar os tamanhos que eu vou pedir lá e acrescentar o texto. Para que o texto, professor? Para nós calcularmos o perímetro. E aí nós vamos lembrar aqui o que é o perímetro, né? Para quem não assistiu às videoaulas de geometria, né? Perímetro, né? Vamos colocar aqui umas setinhas. Soma de todos os lados, certo? Então, perímetro, nós vamos calcular o perímetro, tá bom? Professor, então o perímetro é somar todos os lados? Sim, no caso nós temos um triângulo com 4 lados, né, um triângulo regular, com lados, né, com todos os lados de tamanho 4, então nós vamos somar. Então, ainda com a ferramenta texto, vocês vão colocar dessa forma aqui, tá bom? Vocês vão colocar assim, certo? P igual, se eu tenho 4 lados, se eu tenho 3 lados de tamanho 4, então eu vou somar o 4 3 vezes. Professor, se fosse um quadrado, seria 4 lados. Se fosse um pentágono, 5 lados, e assim por diante, tá bom? Então, somando ali o 4 3 vezes, eu tenho a solução 12. Então, perímetro, tá? Perímetro no nosso, tá bom? Opa. O perímetro aqui do nosso polígono é 12, tá bom? Esse aqui é desnecessário, tá bom? Esse aqui é só para vocês lembrar. Esse aqui é um lembrete. O que eu quero que esteja aparecendo, desculpa aqui, né? Clicamos aqui para, vamos colocar ele aqui. É esse, tá? Esse aqui a gente pode até deletar. Então, vocês vão colocar assim, perímetro, P de perímetros, coloca a soma dos lados, os 4 lados, e o total, certo? Feito isso, nós vamos calcular a área. Ah, professor, mas eu não lembro a área do triângulo. No caso, deveria lembrar, mas a gente vai fazer usando a ferramenta área. Tá bom? Aqui, ó, ferramenta área. E o que eu tenho que fazer, professor? Você clica na ferramenta área, ela vai sinalizar que está acessada, e você clica no polígono. Então, a área do triângulo ABC é 6,9. Simples. Ué, professor, só isso? Somente isso, tá bom? Então, a gente vai fazer essa atividade. Nós vamos fazer isso para algumas figuras que eu pedi. Então, vocês vão ter que fazer dessa forma, tá bom? Seguir todos esses passos, seguir essas ferramentas e estar utilizando, tá bom? Quem está fazendo com celular, fique atento, tá? Fique atento à questão, principalmente a questão de colocar o texto, porque a única coisa que vocês vão ter que colocar fora ferramentas, né? O texto vai ser do perímetro, tá bom? Área do triângulo ABC, tá bom? Então, no de vocês tem que estar isso. E lembrando, para ficar mais fácil o acesso, né, de vocês, né, sempre coloque, né, o seu nome, né, fulano da Silva, sei lá, 8º J, tá bom? Clica aqui para acessar e você deixa aqui para a gente dar, tá? É mais fácil, tá bom? E aí vocês vão fazendo, eu fiz aqui uma só figura, vocês vão fazer mais, mas aí vocês vão tirando dúvida conforme o desenvolver dessa aula, tá bom, meninos? Certo? Para quem tiver dificuldade, sempre pergunte, não utilize as ferramentas que eu
não pedi ainda, tá? Pode ser que alguma ferramenta que facilite a sua vida, pode, mas eu quero que você trabalhe primeiro com todas. Aí depois nós vamos mostrando outras ferramentas que vão facilitando, tá bom? Então fica aí, um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, meninos!